Todo mundo fora do iPhone. Rodriguinho, você por aqui, cara estudioso. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente lembrar, o que a gente tinha programado ontem, em termos de como funciona o webinar aqui, a ideia é responder as perguntas que foram enviadas previamente por e-mail, e depois, se sobrar tempo, a gente pode eventualmente fazer alguma outra pergunta com base aqui no chat do webinar. E eu acho que a gente podia só esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, só para não começar e depois o pessoal já ter começado, já está muito adiantado. Milene, Ana Carolina, Wagner, Tiago, Felipe, Pedro, Rodrigo, beleza. Bom, a gente pode começar então, né, Alisson? Acho que pode, né? A gente vai começar. Você recebeu as perguntas aí? Recebi. Tá legal. Então, primeiro, um outro aviso. O aplicativo liberou o acesso, o vídeo gravado de ontem, mas eu vou publicar depois que acabar esse webinar, para poder evitar de a gente ter uma competição de tráfego. Então, se eu subir alguma coisa agora, enquanto a gente está gravando vídeo e áudio, pode atrapalhar um pouco a progressão aqui do webinar. Então, mais tarde eu coloco. O de hoje só vai estar disponível amanhã à tarde, talvez só consiga colocar, ou eu vou colocar tanto no ambiente de estudo, quanto no o YouTube do curso. Que o YouTube do curso, eu estou montando agora toda uma plataforma de mídia do curso, e a ideia é a gente, nessa plataforma, colocarmos vídeos, algumas dicas, e eu estou mudando o site, a gente vai criar um ambiente lá só para ex-alunos de todos os cursos nossos, um ambiente um pouco mais reservado para a gente discutir alguma coisa, tirar alguma dúvida. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que depois, quando eu divulgar vou publicar um vídeo, vocês fossem lá e assinassem o canal do YouTube do nosso curso. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Compartilhar a tela. Não está abrindo aí, ó? Não, vou começar agora, que estava procurando aqui o local. Pensei que não estava abrindo. Pô. Foi, agora apareceu aí, agora né? Abriu. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui no meio para não ficar trocando de tela. Mas é melhor, senão ficar espelho dentro de espelho dentro de espelho, é melhor eu chamar direto o PowerPoint aqui. Porque, na verdade, ele espelha a sua tela, né? Tá, vocês estão vendo aí agora você está vendo o PowerPoint? Sim. Já abriu o PowerPoint direto. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos começar, então. A primeira pergunta é da Daniela Medeiros de Carvalho. Ela fez uma pergunta, acho que ela deve ter feito no celular. Eu vou até abrir aqui o WhatsApp junto, se eventualmente alguém fizer algum comentário por aqui. Ela fez uma pergunta, provavelmente foi pelo celular, e eu acho que deu algum erro de digitação. Então, ela perguntou quais as diferenças entre rim de Page e trombose venosa de enxerto em transplante renal. Se a Daniela estiver por aí, eu queria ver o que é esse rim de Page que apareceu aqui. Você consegue ver o chat aí, Alisson? Tô só abrir aqui. Vê se a Daniela está na sala de aula aí. Deixa eu só diminuir um pouquinho o slide aqui. Achou? Não é que eu tô tendo que mexer aqui, não. Não, mas não achei não, peraí. Deixa eu ver aqui na sala. Não tá não. Não pegou ainda. Provavelmente. Então, não vou ficar na dúvida aí
Hindipage está no índice na questão da prova de 2017 ou 2016, eu acho. A Ana Carolina está aqui, eu sei. Tem do Bizu. Então, deixa eu ver aqui. Alguém sabe a página do Bizu? Porque essa expressão eu nunca ouvi falar. Tinha entendido tudo como levar a falência do enxerto renal, compressão hematoma. Hindipage. Página 160. Deixa eu achar aqui. Achei. Então tá aqui. Eu vou ler aqui a resposta. A inversão do fluxo diastólico na artéria renal principal pós-transplante é muito comum nos casos de trombose via renal principal. Porém, nos casos em que não se identifica e não há documentação consistente da ausência de fluxo na veia renal, pode ser a apresentação ultrassonográfica inespecífica de necrose tubular aguda, rejeição hiperaguda e compressão extrínseca do parênquima renal, situação conhecida como Hindipage ou fenômeno renal de Page. Esse fenômeno por inversão de fluxo diastólico na artéria renal, em razão do aumento da resistência periférica da compressão do parênquima renal, seja por coleção líquida hematoma. Eu confesso a minha ignorância nessa expressão, mas vamos lá, que eu, apesar de não saber que se chamava Hindipage, o que significa disso é o seguinte: às vezes você pode ter um rim transplantado sofrendo um hematoma ou uma linfocele compressiva e fazer um ambiente de quase um compartimento na região que está o enxerto. E isso aumenta tanta pressão no parênquima que se comporta como se fosse uma trombose de veia renal. Ou seja, o sangue tem muita resistência, o fluxo arterial tem muita resistência, porque o parênquima está pressionado externamente. Então, aprendi uma coisa nova hoje chamada rim de peixe. É isso aí. Não é igual à trombose da veia renal. A trombose da veia renal, você vê realmente a ausência de fluxo na veia renal, e é comum acontecer essa questão da inversão do fluxo da artéria renal diastólica, né, em decorrência desse aumento da pressão de escoamento, né, de drenagem da veia renal que está ocluída. Então, o comportamento, do ponto de vista hemodinâmico, é muito parecido. A etiologia é diferente, até porque uma trombose de veia renal é um fato que dificulta a correção, enquanto esse rim de Page aí, essa compressão extrínseca, ela necessita intervenção rápida de drenagem daquele hematoma, aquela linfocele que está causando a compressão extrínseca. Obrigado aí pela dica, viu, Ana Carolina, porque eu não tinha visto ainda, tá? Isso é, como o Rodrigo está falando aqui, como está escrito lá, é quando você tem esse parâmetro de aumento da resistência da artéria sem ter a trombose da veia renal. Da veia renal, mas para quem já fez exame de rim transplantado, a gente está até comentando isso hoje no hospital, né, Adson? É um exame extremamente tranquilo de ser feito. Apesar de ser de uma alta responsabilidade, tecnicamente, nem se compara a um exame de artéria renal nativa, porque o rim é superficial, você consegue identificar muito bem toda aquela estrutura ao redor. Então, se você tem um aumento da resistência da artéria renal, vê fluxo na veia, e tem uma coleção em volta, então passa a ser essa condição. Uma observação só em relação para a prova mesmo, que eu lembro que eu já vi algumas questões em relação à trombose venosa do enxerto, e eu acho que todas elas, se não me engano, eles batem bastante na tecla, assim, de aumento do tamanho da diminuição da ecogenicidade. Então, assim, para às vezes não ficar na dúvida, ficar preso nesse negócio o aumento da resistência, a inversão diastólica, e ficar na dúvida do que é. Geralmente, as questões que eu vi, eles falam bem isso, né? Do aumento do parênquima, eles deixam bem clara essa questão aí. Então, Eu até coloquei esse slide aqui, que é o slide do curso, só para a gente lembrar, né? Então, ausência de fluxo na veia renal, aumento do volume renal, realmente ele fica bem preto, e aumento da resistência da artéria renal com componente diastólico negativo. Ok? Então, alguém mais quer fazer algum comentário a respeito disso? Estava avisando aqui para o Elton Corrêa que o link está algumas mensagens acima. Eu não estou vendo os slides aqui. Será que sou problema só eu aqui? Ou ninguém está vendo? Não sei se o pessoal está vendo aí. Deixa eu só voltar aqui, pode ter... Desculpa, eu apaguei o compartilhamento. Ah, tá. Então vamos lá. Acho que não estava na dúvida se era só eu ou se era todo mundo que... E agora? Agora sim, agora abriu. Então tá aí. Então esses são os critérios, né, da trombose da veia renal. Então, ausência de fluxo da veia renal, aumento do volume renal e aumento da resistência da artéria renal com componente diastólico negativo. E isso que o Alisson falou é bem importante mesmo.
você acaba tendo não é só um parâmetro, né? Então, essa questão acho que está respondida. Vamos para a próxima. Alguém fez algum comentário adicional aí, Alisson? Não. Na pesquisa de estenose e fístula arteriovenosa para diálise, índice sistólico maior que 3 serve somente para estenose na anastomose da FAV, e índice sistólico maior que 2 serve tanto para estenose na veia eferente como na artéria proximal à FAV. Quer responder aí, Alisson? Então, tá certo isso, né? Você considera para anastomose o índice de 3. Então, você vai medir a velocidade na artéria pré-anastomose e daí vai fazer o índice com a velocidade da anastomose. Né? Se a velocidade for acima de 3, você vai considerar como estenose hemodinamicamente significativa da anastomose. Já na veia eferente, você vai considerar como 2, o dobro da velocidade, né? Mais ou menos o que a gente usa em outras regiões, outros tipos de exame. Então, se você tiver uma estenose que duplica a velocidade, daí você vai considerar uma estenose hemodinamicamente significativa. Então, tá certo. A única coisa que tem a mais, eu não lembro qual dos livros que eu lembro que eu vi há muito tempo isso, um dos livros da prova, ele também considera como uma velocidade acima de 400 centímetros por segundo na anastomose, como uma velocidade absoluta. Então, se você tiver uma velocidade acima de 400, você também já considera uma estenose hemodinamicamente significativa, mesmo que que ele não tenha, por exemplo, falando uma questão, né? Ele não dá o índice, mas ele dá uma velocidade acima de 400 e faz a pergunta, e também é para acrescentar a pergunta aí. Eu não lembro qual dos dois livros mas tem isso aí. Uhum. Isso, agora, É o Guia Prático, ela fala, tá escrito aqui, Ana Carolina, pois aí. Uhum. Então, eu lembrava que era um dos dois livros, mas eu tinha lido há muito tempo, então não... Certo. Só para gente fazer uma observação que eu acho que para a prova é isso tudo que o Alisson falou, mais o que foi comentado. Mas na vida prática, gente, não se baseie muito nessa questão absoluto, no número desses absoluto. índices, velocidades absolutas, que senão vocês podem cair do cavalo. Então, é interessante a gente, sempre quando vai falar sobre fístula, a gente lembra que a anastomose arteriovenosa em fístula é superficial e muito fácil de ver. Então, se você pega uma velocidade muito alta, sei lá, 400 centímetros por segundo, mas você não vê estenose, você tem que imaginar que aquilo ali provavelmente não é um problema. E um dos critérios que a gente sempre leva em consideração quando você suspeita de uma estenose é baixo fluxo. Então, você tem que ter certeza que, além daquela estenose, existe baixo fluxo na fístula. E esse baixo fluxo pode ser tanto por uma estenose na anastomose, uma questão basicamente de aporte, assim como também pode ser por uma questão de aporte arterial ou até de escoamento. Então, no final, o que vale é o conjunto dos achados, não o achado isoladamente. Então, vamos de novo agora para o próximo. Então, essa está respondida. Eu fiz uma observação aqui, que uma das colegas, que foi a Elisana, ela mandou 6 perguntas que ela falou que foram perguntas que ela viu em provas e que ela sentiu dúvida. Então, ela fez um compilado de algumas dessas, ou respostas certas, ou perguntas, e mandou. Eu tinha falado até para o Rodrigo tinha me perguntado, eu não gosto de falar sobre questões de provas anteriores, principalmente porque eu não me lembro quais dessas questões foram anuladas, quais que foram corrigidas, e quais daquelas polêmicas que foram mantidas. Então, eu prefiro, e a gente não sabe o contexto que ela estava nessas questões aqui. Então, eu botei essa observação para a gente levar isso em consideração também. Então, a primeira pergunta é: quais critérios hemodinâmicos para a estenose hemodinamicamente significativa da artéria renal do rim transplantado? Então, assim, grosso modo, do ponto de vista de prova, é isso aqui. Então, está na aula lá. Então, a VPS acima de 250 e um índice reno-ilíaco maior que 3. Associado, obviamente, a um aliasing, a um sangramento fora do vaso, tudo que indique que haja ali um distúrbio de fluxo. Algum comentário aí, Alisson? Não, como eu vi essa pergunta, eu já falei para complementar e já até fui ver na referência o que eles falam quando você tem stent no rim transplantado. Eu acho difícil eles pedirem, mas daí eles falam para considerar como a mesma velocidade do stent na artéria renal nativa. Né? Então, não muda. Então, pelo menos no livro,
O Pelerito, eles falam 280 e o índice de 4. Isso na artéria renal transplantada com stent. Né? Eu acho muito difícil, mas para lembrar aí, já que está... Eu nunca vi, mas também eu diminui muito a quantidade de exame de transplante desde que o hospital deixou de fazer transplante renal. Então, hoje que a gente vê mais é de clínica, o paciente que a gente acompanha de consultório. Então, realmente, nesse aspecto, eu nunca vi um enxerto, quer dizer, um stent de enxerto renal. Uhum. Essa pergunta também é diferenciar hiperfluxo e isquemia distal induzida pela fístula. Se a Elisana estiver aí, eu queria que ela me falasse assim, qual o conceito, aonde que ela viu essa hiperfluxo, porque para a gente acabar respondendo essa pergunta de uma forma mais consistente. A Elisana está por aí? Deixa eu ver aqui. Ela estava para entrar, porque ela chamou no... Deixa eu diminuir, mas não estou achando ela aqui, não. Uhum. Não está também. Não, apenas um pouquinho. Aí sim, olha lá. Tá? Elisana? Achei. Legal. Uhum. Foi um caso clínico, tá? Beleza, então vamos lá. Na prova do CBR, porque não podia ser do meu. Ô, Marta, liberei seu microfone. A Marta, ela é uma ex-residente nossa do Doppler, ela está hoje em Fortaleza, e ela está me ajudando nesse chat, quem participou do chat deve lembrar que ela tem participado com a gente, então hoje ela está de colaboradora aqui nas explicações. Está ouvindo aí, Marta? Você consegue falar? Eu pedi a liberação do seu microfone. Daqui a pouco ela volta aí. Então, gente, vamos lá. Hiperfluxo e roubo. Na verdade, o roubo é uma consequência do hiperfluxo. O hiperfluxo sem roubo é difícil de caracterizar. Esse é o grande problema. Deixa eu só ver aqui com a Marta. Aqui. Você quer comentar alguma coisa aí, antes, enquanto eu vou resolver o negócio com a Marta aqui? Deixa eu ver. É mais as condições, né? A isquemia distal é mais você vai fazer o exame e você vai ver, geralmente, a artéria proximal à fístula, ela vai ter uma aceleração, vai ser uma onda acelerada com uma baixa resistência, e por conta da fístula arteriovenosa, que a veia diminui bem a resistência. Abaixo dela, você geralmente vai encontrar já uma onda também acelerada, com uma resistência maior, porque o fluxo sanguíneo já está indo para distal a fístula. Algumas vezes você vai encontrar uma inversão, ou uma inversão parcial, ou seja, você tem um fluxo, por mais que fosse normal bifásico, mas você tem uma diástole reversa para a mão, com uma sístole, né, invertida para a mão, com uma diástole, um fluxo invertido, ou até um fluxo invertido totalmente. E isso algumas vezes pode dar um sintoma de isquemia na mão. Né? Às vezes... O que caracteriza, como o Rodrigo falou aqui, o roubo. Exatamente. É que eu acabo... nem sempre o paciente vai ter a síndrome, né? Ele vai ter a isquemia. Às vezes você faz o exame e o paciente tem uma inversão em alguma das artérias e não tem a síndrome, não tem isquemia, mas pode ser a causa de isquemia esse roubo. Né? Então, essa questão do hiperfluxo é o seguinte: se você olhar eu não gosto desse termo, eu não gosto desse termo. Se você pegar a maioria das fístulas braquiocefálicas, o segmento braquial distal à anastomose, a maioria deles vai ter um fluxo reverso, pelo menos por alguns centímetros ou milímetros. Então, isso seria um hiperfluxo. E se esse hiperfluxo levar a levar sintomas e sinais, aí você caracteriza como uma síndrome do roubo. Então, é bem isso que o Rodrigo comentou aqui. Para você ter a síndrome do roubo, você tem que ter o hiperfluxo e os sintomas. Acho que deu para ficar mais claro, né? Deixa eu puxar aqui agora a outra. Então, vamos lá. Critérios de estenose na fístula arteriovenosa. Eu deixei essa pergunta, mas, na verdade, a gente já respondeu lá em cima, né? Então, para a fístula, um índice sistólico, para anastomose, um índice sistólico maior que 3. Como é que a gente calcula esse índice sistólico? Pega a maior velocidade na anastomose e compara com a velocidade da artéria doadora, 2 centímetros proximal à anastomose. Tá? E no corpo do enxerto, você ter, da veia eferente ou da artéria doadora, um índice maior que 2, lembrando sempre, a questão do fluxo é muito importante, a gente tem que levar isso em consideração também. Uma outra observaçãozinha aqui.
Muitas vezes você pode ter um fluxo diminuído, não ter estenose, não ter obstrução central, e se a fístula usar a veia cefálica, olhar com muito carinho o deságue na veia axilar. Esse é um lugar crítico, aquela crosta que a veia cefálica faz na veia axilar, é um lugar bastante frequente de lesão estenótica. Muitas vezes a gente faz o exame, detecta que há um baixo fluxo da fístula, fez uma avaliação do sistema venoso profundo, às vezes o paciente nunca passou catéter, e não encontra uma estenose que justifique aquele baixo fluxo da fístula. Lembre-se sempre de olhar o deságue da veia cefálica na veia axilar. Ali é um ponto crítico. A outra pergunta da Elisana é qual o padrão mais comum de refluxo da veia safena magna e da safena parva no ultrassom Doppler? Quer fazer esse comentário aí, Alisson? Sim. Bom, na veia safena magna, o padrão mais comum é o padrão segmentar, né? Então, aquele fluxo que começa numa tributária e termina em outra, ou começa numa perfurante e termina em outra perfurante, esse é o padrão mais comum, né? O segundo padrão mais comum, eu sei disso porque toda vez que eu leio alguma coisa, eu falo, pô, a impressão que eu tenho não é o que eu encontro, mas na literatura eles falam que o segundo padrão mais comum de refluxo da safena magna é o distal, aquele que começa ou numa perfurante, numa tributária e continua até o tornozelo. E geralmente eu acho que eu vejo mais proximal, ou seja, da junção indo para a safena do que esse tipo. Mas assim, respondendo a pergunta, é o segmentar. E na safena parva, o tipo mais comum é o distal. Aí sim, é aquele que recebe uma tributária e daí ela passa a ficar insuficiente e essa insuficiência segue até a altura do tornozelo. Ela continua insuficiente por todo o trajeto distal dela, né? Então, esse é da parva. Então, respondendo, sendo objetivo aí, da magna é o segmentar e da parva distal, padrão distal. Agora, Alisson, em qual literatura que está escrito essa da parva? Porque se a gente escrever um livro, não vai ser isso que a gente vai botar no livro, né? Então, esse aí, na verdade, é um dos trabalhos do Carlos Engelhorn, que ele põe isso. E tem o se eu não me engano, o consenso da WIP também, eles falam alguma coisa assim, eu não lembro se o segundo tipo do consenso da WIP falava isso, mas o mais comum deles também, eles falam que é o segmentar. De qualquer maneira, ambos são segmentares, né? Mas, cara, eu confesso para você que eu não vejo isso aí não, da parva. Então, mas é por isso que eu tô falando, eu acabo lembrando dessas coisas, porque toda vez que eu leio... Toda vez que você faz exame de parva, você lembra da literatura que não corresponde com a sua prática. Não é possível, porque nos meus exames não é isso, né? Mas... Tem que ler mais, cara. Tá, vamos para a próxima. A Marta não vai poder falar porque ela está no plantão. Só uma observação disso que o pessoal está falando. Eu não achei esses padrões de refluxo mais comum nos livros de referência da prova, não. Até recentemente eu estava fazendo um trabalho eu estava fazendo uma aula e eu até li bastante disso no Guia Prático, no Pollack, vários livros que eu tenho, e nenhum deles fala do mais comum. Eles classificam os tipos de refluxo, mas não falam qual que é o mais comum. Isso eu estou falando de trabalho mesmo que eu li. Tá? Então não é da referência. Não adianta ficar procurando que não tem nos livros, não. No trabalho do Engelhorn tem a porcentagem, né, Alisson? Então, no trabalho dele, que é se eu não me engano, a mesma imagem a mesma classificação que ele põe no trabalho, eles usaram para o Guia Prático. O Guia Prático, esse trabalho que ele fala os tipos de refluxo, é um dos trabalhos que ele fez comparando, né, os tipos mais comuns. Diga-se de passagem, esse trabalho é super citado, viu, gente? Esse trabalho é um puta trabalho legal que o Carlos fez. Muito bom. Então, vamos lá. O que é um número adimensional de Reynolds? Bom, essa aí é uma pergunta para mim. Então, vamos lá. Resposta. Eu vou fazer um contexto para poder responder a pergunta de forma objetiva no final. Então, isso aqui é de um artigo. A tendência do fluxo ser turbulento é proporcional à velocidade e à densidade do sangue, ao diâmetro do vaso e inversamente proporcional à viscosidade do sangue. Então, para o fluxo ser turbulento, ele é proporcional à velocidade, densidade e diâmetro do vaso, e inversamente proporcional à viscosidade do sangue. Então, o número de Reynolds é essa fórmula aqui, ó. É velocidade vezes diâmetro vezes velocidade vezes diâmetro vezes o raio, dividido pela viscosidade, né? Por que chama adimensional? É porque ele não tem uma medida, então ele não tem uma unidade, ele não tem grama, centímetro quadrado, segundo, nada. É só um número. Número, fechou. Tá? Então, o que o número de Reynolds é? Quando você tem um fluxo acima de 200, ou quer dizer, o número de Reynolds acima de 200, ele passa a ser um fluxo turbulento.
Tá? Aqui, então, por exemplo, na aorta ele fica ali entre 200 e 400. Na prática, onde que a gente mede isso? Em lugar nenhum. Isso é um conceito para você entender turbulência. Então, se alguém perguntar sobre o número de Reynolds, é o número que determina o ponto a partir do qual o fluxo se torna turbulento. Acabou. Fechou. Comentários, Alisson? Não. Perguntas aí? Muito não. Tá tudo ok? Então eu vou passar para o próximo. Antes que alguém resolva perguntar disso. Então vamos lá. Elisana. Elisana só faz pergunta difícil. Qual a desvantagem da aplicação de Stirling na caixa de cor? Elisana, eu queria o contexto dessa questão, porque eu vou te falar uma desvantagem, mas eu gostaria de ter o contexto dessa pergunta. Você pode escrever aí para a gente? Eu vou sair aqui do compartilhamento de tela. Ah, entendi, Rodrigo. Você falou que naquela pergunta lá, disse que foi em perna. É a topografia mais frequente, deve ser isso que perguntaram, né? A Elisana não está aí? Tá, a Elisana está aqui. Eu vou tentar liberar aqui o telefone, vou liberar o microfone aqui para a Elisana. Elisana, eu liberei seu microfone. Se você tiver um microfone aí e quiser falar. Oi, professor. Oi, Elisana, tudo bem? Obrigado pelas perguntas difíceis. Eu que agradeço, professor. Eu estou procurando a questão, foi uma das questões que eu estava fazendo para estudar para procurando aqui. Não, vamos fazer o seguinte, você procura quando você achar, você avisa aqui para a gente, tá bom? Combinado. Aqui do ladinho, tem no lado esquerdo tem uns ícones de microfone, desliga ele por enquanto até você achar, e você me chama, tá bom? Ok. Ah, tá aqui, ó. A Ludmilla acho que achou. É a prova de 2015, 58. Ludmilla, você pode falar aí a questão, se você tiver com o microfone? Você pode falar, se você tiver com o microfone, eu liberei o seu microfone. Ah, tá aqui. Era redução na sensibilidade da mudança de frequência do Doppler. Tá bom. Ok, essa é a resposta. Okay. Não tem microfone. Não tem problema. Então, a resposta da pergunta era redução na sensibilidade da mudança de frequência do Doppler. Assim, essa provavelmente é mais uma daquelas perguntas mal feitas, mas vamos dentro do contexto. O que eu preparei para vocês foi o seguinte, e que deve ser isso, e é a única justificativa para eu pensar nessa questão do box. Então é o seguinte, esse desenho aqui está no livro de Doppler que a gente escreveu, e eu fiz questão de colocar essa imagem, porque isso aqui é muito mal explicado na maioria dos livros. Vamos lá. Eu tenho aqui, desculpa, a imagem não fica muito bonita, porque ela está escaneada do livro, né? Então eu tenho aqui um vaso, que é uma carótida, que está oblíqua. Ela tem um trajeto oblíquo. E eu estou usando um box quadrado. Então, o feixe do Doppler está incidindo, imagina que isso aqui é um quadrado, gente, a 90 graus. Então, ele está paralelo aqui, ó. O box está aqui do lado. Então, o feixe do Doppler, o pulso chega com esse ângulo reto e volta também retinho. Por quê? O box é quadrado. Então, o feixe vem e volta o eco para dentro do próprio transdutor. Essa mesma artéria, quando eu obliquo o box, eu só estou obliquando o box, nem mexi a mão. Exatamente a mesma insonação, o vaso continua com a mesma angulação, só que agora o feixe do Doppler está entrando oblíquo, paralelo aqui à parede do box. Então, o feixe do Doppler está entrando desse jeito, porque amarelo é pulso, o que é azul é eco. Repara que agora, parte do que entra, o eco, parte dele já não vai voltar dentro da área de recepção do transdutor. Lembrando que, quando você tem uma reflexão, o ângulo de chegada do pulso e o ângulo de reflexão são os mesmos, né?
Se eu obliquar mais ainda o box, estou na posição 1 aqui, vim para a posição 2 do box. Então, o vaso continua na mesma posição, mesma angulação. O feixe do Doppler agora está um pouco mais oblíquo. Veja pela setinha. O eco já volta agora no mesmo ângulo. Espera, onde desenho? O mesmo ângulo que eu tenho aqui e aqui, o eco já não volta todo para dentro da área do transdutor que acaba aqui. Se eu obliquar mais ainda o box, olha o que acontece. O vaso continua com a mesma angulação, o feixe do Doppler vem, e grande parte do eco volta fora da área de detecção do Doppler. Então, para a gente detectar cor, você tem que ter o pulso, que manda o feixe sonoro, e você tem que voltar o eco da hemácia. Se esse eco volta, mas não é detectado pelo transdutor, ele não vai aparecer cor. E isso é estranho, porque você fala assim, pô, doutor Robson, mas todo mundo fala que o ângulo zero é melhor para o Doppler, aqui eu estou com um ângulo tendendo ao zero. Sim, seria ótimo, exceto pelo fato de que você tem uma superfície que tem que detectar o eco, e essa superfície não é alcançada por esse eco. Então, isso se chama anisotropia. Esse talvez seja a única justificativa a única justificativa para essa resposta. Se alguém tiver alguma outra, pode comentar. Mas aqui, a questão não é nem muito por uma questão de mudança de frequência, é basicamente por recepção. Deixa eu voltar aqui. Algum comentário aí, Alisson? Não, só aí. O Pedro falou, por que não estou surpreso? De que, Pedro? Então, é isso aí, gente. Vamos passar, então, para a próxima. Tá, em relação à formulação. Tá falando. Não. As provas mais antigas são realmente piores mesmo. De uns 2 anos para cá, a prova melhorou bastante. O pessoal faz com mais carinho, com mais cuidado, e melhorou muito. Mas as muito antigas eram realmente lastimáveis. E é ruim, porque eu até brinco, eu acho que se eu fizesse uma prova dessa hoje, eu corria o risco de não passar, porque aquelas antigas, né? Porque tinha muita questão que eu não concordava, o jeito de fazer era meio esquisito, então. Mas agora melhorou, isso é bom. O pessoal que hoje coordena a prova é bem mais. Sim, são pessoas bem mais conscientes da condição de quem vai fazer a prova. Então vamos para o próximo agora. Qual o sítio mais comum da imagem espelho? Bom, isso aí também é o sítio, essas perguntas, o mais comum, o mais frequente, é sempre uma situação complicada, mas, Alisson, você quer dar uma palhinha sobre isso aí? Então, o sítio mais comum, né, eu não vou saber falar qual que é o mais. Né? Geralmente a imagem espelho ela vai aparecer quando você tem uma calcificação, uma estrutura óssea atrás do vaso que você está ensonando. Então é frequente você encontrar uma imagem espelho na aorta, tibial anterior também muito frequente. Você tem imagem espelho, que eu me lembro, mais distal principalmente, que eu me lembro, as principais são essas, não lembro onde mais, eu acredito que uma dessas seja a mais comum, mas não sei falar o pessoal está comentando aqui outros lugares. Então, assim, uma outra situação é além das estruturas ósseas posteriores, ou melhor, abaixo do vaso, são as estruturas de de alta interface, né? Tipo tecido com ar, então subclávia é importante. A vertebral também, porque tem uma estrutura óssea. A subclávia é mais em relação à pleura, então também pode acontecer. Então, são essas situações. O que eu lembro bem, que é mais comum, a aorta, praticamente. Detalhe: quanto mais baixa a frequência do transitor, mais ela penetra, maior a chance de você ter uma reflexão, uma dupla reflexão que caracteriza o espelho. Outra que acontece com uma certa frequência é quando você faz a insolação na ilíaca externa bem distal, próxima da acetábulo, né, ou na femoral, próximo da acetábulo. Tibial anterior, distal é típica, né, no segmento proximal nem tanto, e no segmento médio nem tanto. Essas alternativas aí eu não faço ideia, não, Felipe. Eu não me lembro dessa questão, não. Então vamos para a próxima aqui. Gente, só um minutinho, eu vou sair um pouquinho.
Voltei. Diafragma próximo ao fígado. É bom sempre ter uma ultrassonografista no pedaço que a gente aprende um pouquinho mais, né? O Rodrigo está falando aqui pela alternativa, não era nenhuma dessas que a gente disse. Então, qual que era, Rodrigo? Você tem aí? Subclávia. Tá. A gente não sabe quais outras alternativas que tinha, mas subclávia é uma delas, sim. Tá? Não sei se é a mais comum, mas na minha prática não é mais comum, porque eu não faço tanto exame de subclávia como eu faço de artéria de perna, né? Então, de aorta. É isso que eu ia falar, mas eu vejo bastante subclávia, eu tenho feito bastante, mas não vejo tanto como eu vejo às vezes em outros sítios, como na aorta, para baixo. Mas não tem jeito, né? Essa é a resposta. Se tiver essa lá, pior se tiver essa lá e uma aorta junto, né? Então, vamos lá. O Adriano perguntou, favor explicar, a melhor ensonação para mostrar as paredes das artérias e veias é 90 graus e o melhor ângulo na equação Doppler é a 0. Não consigo entender esses conceitos. Adriano, eu fiz um desenho aqui, que também está no nosso livro, está na aula. Então, vamos lá. Eu acabei de falar isso agora há pouco tempo em relação à reflexão, mas vamos falar agora especificamente no modo B. Se eu tenho um feixe incidente que passa por uma interface a 90 graus, o eco que volta, ele volta também a 90 graus, se a estrutura for completamente plana. Vai passar um pouco ao feixe transmitido, mas ele vai voltar a 90 graus. Se esse feixe, ou se o vaso está oblíquo, você vai ter o feixe entrando num ângulo e saindo num ângulo igual de entrada. Então, você vai ter uma certa, não refração, mas uma difração da imagem. Com isso, você tende a perder a acurácia por perda de... acurácia, melhor dizendo, você tende a ter uma perda de resolução, porque o feixe que você vai... o eco que vai receber, ele vai receber angulado. E o alinhamento dos cristais é paralelo, é linear. Então, por isso que toda vez que você for medir uma placa, complexo médio intimal, quanto mais paralelo o vaso tiver da superfície da pele, que vai ser paralelo à superfície do transdutor, melhor vai ser a sua qualidade de imagem. Se você quiser testar isso, quando você for fazer uma carótida, você tenta medir o complexo médio intimal com ela totalmente paralela à superfície, depois você dá uma angulada com o transdutor, ou pega um ponto onde a carótida é angulada e tenta fazer a mesma medida. Você vai ver que você vai ter um pouco mais de diferença. Em relação ao efeito Doppler, por que o ângulo melhor seria 0? Por conta da fórmula do Doppler. Se você olhar aqui embaixo, nós temos a velocidade é igual à diferença da frequência emitida pela frequência recebida, vezes a velocidade do sangue do tecido humano, vezes 2 vezes a frequência emitida, vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo, o cosseno de um ângulo 0 é 1. Então, 1 aqui, ele vai ser basicamente, ele não vai alterar em nada praticamente a fórmula, porque tudo vai depender da frequência e vai depender da velocidade de condução do sangue. Entretanto, quanto mais próximo de 90 graus estiver esse cosseno do ângulo, mais próximo de 0 é esse cosseno. Isso tende a anular a fórmula. Só que na prática, pouquíssimos vasos no organismo você vai conseguir ensonar 0 grau. Vou dar um exemplo de alguns. Ou, se não é 0, é muito próximo de 0. A artéria cerebral média é uma delas, quando você faz uma insonação transcraniana pela janela transtemporal. A basilar, quando você faz uma insonação transnucal. Uma perfurante é uma condição dessa. A crosta da safena, o ponto onde ela deságua, ali na junção safeno-femoral, o ângulo é próximo de 0. Mas se você contar, são pouquíssimas situações do organismo que a gente vai ter ângulo 0 para fazer o Doppler. Na prática, a maioria dos vasos está mais próximo de 90 graus, porque ele vai estar paralelo à superfície, então, fazendo um ângulo reto com feixe de ultrassom Doppler, por isso que a gente usa o STIR, para poder justamente angular o feixe do Doppler, do que um vaso próximo de 0. E é por isso que, eu não sei, eu acho que eu comentei isso na aula, o ângulo de 60 graus é um ângulo possível, mesmo tendo erro. Então, é o melhor ângulo que você obtém numa imagem de cor, de fluxo adequada, sem que você tenha muita anisotropia. Porque quanto mais próximo de 0 você insonar, você vai ter mais anisotropia, você não vai ter sensibilidade do Doppler. Espero que tenha ficado entendido essa questão. Se tiver por aí, se quiser se manifestar. A oftálmica também. Obrigado, Graciane. Perfeito. Eu tinha pensado na oftálmica também. Perfeito. Lembrou bem.
O Eduardo está por aí? Tá aqui, Eduardo tá aqui. Beleza. Então, se depois, Eduardo, tiver... Adriano, desculpa, Adriano, né? Se ficou tudo ok, beleza. Se tiver qualquer dúvida, depois, quando acabar, a gente volta a comentar, tá? Então, deixa eu voltar lá para a tela. Adriano ainda. Poderia falar um pouco a diferença ultrassonográfica de hipertensão portal e Budd-Chiari? Você quer que eu fale essa, Alisson, ou você fala? Eu falo, Manda bala. Complementa. Na verdade, assim, o Budd-Chiari, ela vai ser a trombose das veias hepáticas, né? Ela também é uma causa de hipertensão portal. Em relação à diferença que a gente vai encontrar, é que geralmente o Budd-Chiari, a gente vai ver as alterações nas veias hepáticas, então você pode ver uma ausência de fluxo, muitas vezes como você tem uma hepatomegalia também, que geralmente você não tem nas outras causas de hipertensão portal, às vezes você tem até dificuldade para encontrar as veias hepáticas, você pode ter colateralização intrahepática, que você não tem nas outras causas, por exemplo, uma cirrose, você não tem esse tipo de colateralização, e em alguns casos, por conta dessa colateralização, você pode ter até uma inversão de fluxo em alguma artéria, em alguma das artérias hepáticas. Outra coisa ainda das artérias hepáticas, das veias hepáticas, desculpa. Outra coisa é a perda da fasicidade, porque como você vai ter uma trombose e você vai tirar a conexão dela com a veia porta, né, vai estar trombosado, você vai ter perda da fasicidade dela, então ela vai ter um fluxo ali sem reto, né, aquele fluxo padrão de perda de fasicidade. Mas você pode encontrar todas as outras... os outros achados da hipertensão portal, se ela causar hipertensão portal mesmo, né? Bom, é basicamente isso, não sei se... Não, é isso mesmo. E lembrando também que, muitas vezes, essa trombose, só para a gente lembrar que veia suprahepática nem é um bom termo, né? Porque não existe uma veia suprahepática, existe a confluência hepatocava. Então, ali, essa confluência hepatocava, ela pode ter a veia hepática direita desaguando direto na cava, e a veia hepática média e hepática esquerda formando um tronco caindo na cava separado. Você pode ter as três se confluindo e caindo junto na cava, sem contar que você pode ter várias outras veias caindo na cava também. Dessa forma, uma trombose da veia cava inferior na altura do deságue das veias hepáticas pode ser um causador de Budd-Chiari, sem que você tenha propriamente uma trombose dentro do fígado, né? Mas, em última instância, o que você vai ver é aquilo que o Alisson falou, mas é também uma causa de hipertensão portal, só que aí pós-portal, né? A hipertensão do deságue, né? Diferente da cirrose, que é no sistema porta, né? no sinusoide mesmo. A Melly perguntou, era a pergunta de ontem, né, se é possível explicar novamente a lei de Castelli da hemodinâmica venosa. Na verdade, a lei de Castelli é uma lei de hemodinâmica em geral, né? Então, a gente tem que lembrar que a velocidade do... Vamos imaginar uma situação assim, você tem um vaso que tem um diâmetro em determinada área, ou seja, tem uma determinada região, ou seja, tem uma secção transversa, né? E esse mesmo vaso, um pouquinho distante, como está na ilustração aqui, ele diminui o diâmetro, então por conta disso ele diminui a área, mas para manter o fluxo, a velocidade aumenta. Então, quanto maior a secção transversa, menor a velocidade para o mesmo fluxo. E quanto menor a secção transversa, maior a velocidade para o mesmo fluxo. Resumindo, isso é a lei de Castelli. Algum comentário aí, o Alisson? Não. Então, isso que funciona basicamente como uma estenose, ou isso, a fisiopatologia, por exemplo, de uma saculação venosa, quando você tem um diâmetro muito grande, uma poplítea com um aneurisma, você tem um fluxo muito lento, que isso pode levar depois a ativar lá a tríade de Virchow em relação à velocidade de fluxo e causar uma trombose, por exemplo. Mas é uma tipo da lei que é mais interessante de raciocinar em fluxo arterial do que em fluxo venoso. Respondido aí, Merle? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. Membros superiores, a respiração aumenta o fluxo venoso e o volume do vaso. Vai lá, Alisson, dá uma explicação aí da questão da respiração e volume. Então, quando você
o paciente expira, você vai ter um aumento do fluxo, né? O volume do vaso, geralmente o paciente estiver deitado, às vezes você aumenta, né? Porque ele tende a colabar, né? E quando o paciente inspira ou faz um valsalva, aí você interrompe ou você diminui o fluxo e, consequentemente, se tiver de pé, na verdade, você vai aumentar o volume quando você diminui o fluxo, né? Então, quando você expira não, é o no membro, vaso, né? no membro inferior, você vai esvaziar o sistema, então tende a diminuir o volume do vaso. Se você inspirar, você aumenta a pressão abdominal, diminui o retorno venoso, tende a aumentar o volume do vaso. Mas isso é muito pouco. O efeito é mais de fluxo. Mas deitado, às vezes, quando você aumenta aumenta o fluxo, daí o vaso aumenta um pouco, às vezes, quando está colabado, né? Sem fluxo. Sim, sem dúvida. E daí de pé funciona exatamente o contrário, né? Quando você está de pé, a expiração diminui, né? Vai diminuir. Certo. Deixa eu voltar lá, mas eu acho que era a última questão. Era a última questão essa da Merle, e agora a gente sobrou aqui alguns minutos para a gente, se alguém tiver alguma dúvida, aproveitar aqui o chat para a gente dar uma conversada agora. Você quer fazer algum comentário adicional aí sobre a prova? Alisson, você que fez a prova. Eu não posso falar porque eu fiz a prova há 20 anos atrás, então, difícil. Na minha época, a prova ainda era com o doente. Eu acho que a coisa que mais eu gosto de falar, eu falo para os alunos todo ano, a gente, quando está estudando, está preparando para a prova, a gente fica muito bitolado em decorar parâmetros de velocidade, esse tipo de coisa, e às vezes deixa de lado alguma outra coisa diferente, uma outra patologia, alguma coisa que a gente podia ver. E daí, quando chega na prova, é muito difícil eles colocarem um critério uma velocidade muito próxima, que está entre dois critérios, que está um em cada livro, que você tem que decorar tanto. Então, assim, o que eu acho assim, fica tranquilo, você tem que saber os critérios de velocidade, mas não precisa ficar, qual que eu vou decorar, 280 ou 250? Sabe, como que eu vou? Porque a hora que chegar lá na hora, ele não vai pôr 260, ele vai pôr 300, entendeu? Eles deixam claro, pelo menos nos anos que eu vi, essa questão de velocidade. Então, não se apegar nisso e se apegar mais em realmente, quanto mais informações tiver, melhor, e não tanto da exatidão desses critérios, dessa decoreba aí. Tem que saber, mas não é isso que faz a diferença. Pelo menos é o que eu penso aí. Eu falo isso porque na minha época também, eu ficava lá, será que é 100 ou 120? E daí você chega lá na hora e ele põe 160. Você fala, se eu soubesse, eu não tinha ficado tão estressado com 100 ou 120. Eu teria esquecido isso porque eu sabia que 160 está aumentado. Né? Isso eu acho que é o principal aí para essa prova. A Carolina está perguntando aqui, para repetir a explicação de mirror e crosstalk. Carolina, esse crosstalk ano passado foi para ferrar a gente, viu? A gente faz uma aula bonitinha de artefato, escreve tudo, aí o cara vai lá e me coloca um crosstalk. Eu vou te falar, o crosstalk, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Depois eu procurei nos artigos, tinha um artigo que eu usei para aula que falava em crosstalk, mas eu nem dei bola. Então, na verdade, o crosstalk é o espelho no Doppler. Só isso. A imagem especular no Doppler, alguém resolveu chamar de crosstalk. É isso aí. Então, aquilo que você vê na cor, que é aquela imagem, você pega a tibial anterior. Frequentemente, na hora que você insona a tibial anterior distal, você vê a artéria e vê um espelho dela dentro do osso. Se você colocar o Doppler naquele ponto ali, o espectral, ele vai dar uma imagem especular. Isso é crosstalk, ou seja, é o espelho no Doppler. Só isso. Simples assim. Hindpage, Cassiano, a gente falou lá no começo, né? Eu acho que... Mas tudo bem, vamos lá, está com o tempo. Hindpage é aquela história que eu também não conhecia essa palavra, fui conhecer hoje essa expressão, mas é quando você tem uma compressão extrínseca por hematoma, por infecção, por linfocele, que aumenta tanta pressão na loja do rim transplantado que prejudica a perfusão tecidual a ponto de aumentar a resistência e isso se manifestar na artéria renal do rim transplantado. Então, vai manifestar com um aumento de resistência da artéria renal do rim transplantado. Então, é aquele rim transplantado que você tem um aumento da resistência da artéria, não tem trombose na veia e tem uma coleção ao redor. Isso é o Hindpage. Ruído é igual a sopro. Olha,
Você entendeu aqui, Alisson, essa questão do ruído igual a sopro? Não entendi também o que... Eu vou falar o que eu chamo de ruído, o que eu chamo de sopro. Sopro é o que você ouve. Então, em Doppler não existe sopro. E o ruído em Doppler, não só em Doppler como que o ultrassom, é tudo aquilo que não é sinal. Então, é o que você gera como subproduto do sinal. Então, para você obter, separar o sinal do ruído, o ruído que como se fosse um artefato ou de imagem ou de espectral, então isso a gente chama de ruído. Agora, sopro não é uma terminologia para ultrassom e nem para Doppler, só para audição mesmo, quando a gente ouve com o estetoscópio. Da mesma forma que frêmito, também não dá para você falar em frêmito em ultrassom. Eu nem sei se existe uma palavra para isso, mas quando o frêmito é visualizado no ultrassom Doppler, a gente chama aquilo de um sangramento de cor fora do vaso. O Alexandre está escrevendo alguma coisa aí? Se alguém quiser, para não ficar digitando muito aqui, quiser pedir o microfone, faz o seguinte, pede aí, fala, eu quero falar. Aí eu abro o microfone para a pessoa. Sem comentários. Não, mas essa questão do guia é o negócio que eles falam do sopro visível, não é isso? Deve ser. Acho que é isso. É uma expressão. É uma expressão que eles usam lá, mas não que seja necessariamente. É que eles querem falar que a movimentação do tecido acaba influenciando no color, acaba prejudicando. Então, meio que entendo isso. É isso aí, né? Eu sei que parte, eu lembro. Rodrigo decorou o guia prático, hein, Rodriguinho? Rodriguinho, meu orgulho. Você está escondendo o jogo, rapaz. Tá. Linfocele hematoma. A linfocele, geralmente, ela é, dos casos que eu vi, a linfocele, geralmente, ela é mais uniforme, ela é hipoecóico, menos grumosa do que o hematoma. E hematoma, muitas vezes, você tem várias densidades ecográficas. Então, se você imaginar, mais ou menos, fazer um paralelo aqui, a linfocele lembra como se fosse uma ascite. E o hematoma lembra de realmente o hematoma tecidual. Você tem área com mais hipoecóica, área menos hipoecóica, área mais branca, área mais escura, fases de transição. Não é muito difícil, não. Mas no final acaba tudo numa agulha, viu? Bicho, o negócio da rotação. Isso aí. Espera que eu vou pegar o livro aqui para falar para vocês, tá legal? Que nem eu decorei isso de cabeça ainda. Vai ser muito chato, cara. O cara que inventou isso aí. Eu prometo, esse ano eu sacrifiquei vocês. Eu nunca dei bola para isso, mas ano que vem eu vou ter que fazer uma aula sobre isso. Na verdade, eu ia fazer, acabou não dando muito tempo. Então, vamos lá. Translação lateral. Centralizar a imagem transversa ou percorrer a imagem longitudinalmente à procura de alguma estenose ou dilatação. Figura 1.6b. Seria legal se eu tivesse um transdutor aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa simular um transdutor aqui. Vou pegar meu celular. Então, é difícil aqui. Então você pega... peraí, eu tenho um filminho. Peraí, eu tenho um filminho. Dá um tempinho para mim. Se alguém tiver outra pergunta, vai vendo aí que eu gravei uns filminhos para poder colocar na aula. Aí, se você vai conversando com eles, eu vou procurar aqui, tá bom? Bom, está perguntando aqui, a velocidade aumenta conforme aumentamos o ângulo de insonação? Não, na verdade, seria não o ângulo de insonação, né? Que o ângulo de insonação seria o ângulo que você está
ensonando, visualizando. Essa alteração da velocidade vai aumentar a velocidade conforme você aumentar o ângulo do volume de amostra, né? Então, quando você angular ali o volume de amostra, a gente usa, por exemplo, o ângulo de 60. Se você vai aumentando o ângulo para 61, 62, você vai aumentando a velocidade, né? Mas não é o ângulo de insonação, é sim o ângulo Doppler. Eu estou pegando as fotinhas aqui, os filminhos, para selecionar bem para não correr risco de. Porque eu não classifiquei. Eu tenho as imagens aqui, para não correr risco de mostrar uma coisa errada para vocês. Deixa eu só testar primeiro aqui para não dar bobagem, falar bobagem. Estou falando aqui que vai repetir essa questão aí de translação. Vai repetir? Essa aí fez sucesso. Aham. Eu já achei a perpendicular. Deixa eu achar aqui. A lateral. Eu tô achando que esse ano o pessoal tá cansado com esse negócio de translação e rotação, igual eu tava com os números de referências diferentes e as velocidades diferentes nos livros no meu ano. Né? Deixa eu pegar aqui. Fugir daquilo. Ó, tá aqui, já tá o videozinho da translação lateral. Translação lateral que o pessoal perguntou, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Translação lateral, isso aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver o filme aí? Tá aparecendo o filme aí? Tá aparecendo, sim. Então, essa seria a translação lateral com transitor insonação transversal, né? Se fosse a translação lateral no plano longitudinal, o que nós teríamos era o vaso, você alinharia a carótida aí longitudinal e subiria e desceria. Isso aí seria a translação lateral com insonação longitudinal. Aí quando eu for dar aula para os alunos, eu falei, agora vocês façam uma translação lateral com o transitor em posição transversal. Agora você faz uma translação lateral com um vaso em posição longitudinal. Pô, um exame de carótida ia levar 30 minutos só para fazer um lado, né, Alisson? Vai demorar 2 meses para entender a linguagem. Vira aí, põe no long, vai no trans. Então é isso aí. Deixa eu voltar aqui para Poxa, tá fazendo barulho demais isso aqui. Pronto. Mais alguma pergunta aí, pessoal? É isso aí, Rodrigo, tenha fé, mas não esqueça da rotação transverso longitudinal, do translação perpendicular, translação por compressão, rotação transverso oblíqua. Não esqueça de decorar tudo isso, viu? Ele tá escondendo o jogo, rapaz. Vamos ver o que o Pedro vai perguntar aí. A gente pode, se alguém tiver alguma outra dúvida, aproveita que esse silêncio é constrangedor, ainda mais com uma câmera na cara da gente, né?
Hum. É outra coisa que melhorou muito para quem vai fazer a prova, essa coisa da nota 6, né? Tem que acertar 60% da prova, né? Melhorando a qualidade da prova e melhorando também a nota, fica mais confortável, né? Fluxo bidirecional. Bidirecional de quê, Wagner? Ah, Tuenfro, putz, pior que a gente fez aquele pseudo ontem e eu não gravei o Tuenfro. Vai ver se eu acho aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho o Eu tenho Tuenfro. de vertebral aqui. Mas aí é de diversão, Outra né? coisa. Deixa eu procurar aqui, peraí. Staccato tinha uma ontem, né? Ontem eu postei um estacato. Staccato. Na aula de ontem, vocês pegaram, tem lá. Estou vendo aqui nas imagens que eu tenho de pseudo. Eu tenho uma no celular, eu acho, mas o celular eu não consigo passar para ele. Tem um vídeo. Uhum. Ontem, tá, achei aqui já. Não é um Tuenfro típico, mas já dá para quebrar um galho. Eu vou colocar em tela cheia aqui. Vou ver se eu acho aqui, texto o pedido, eu ponho no grupo, se eu achar. Tá difícil o negócio aqui. Não, tua Fro é de pseudo, né? O que aconteceu aqui? Aí, conseguem ver agora? Tá dando para ver aí, Alisson? Tá dando para ver. Deixa eu só ver se... Então, esse é o Tuenfro. Então, você tem um fluxo de entrada no pseudo e um fluxo de saída do pseudo. Esse fluxo anterógrado é o de entrada e o fluxo retrógrado é de saída. Deixa eu ver se eu tenho um filminho disso aqui. O que eu tenho no telefone, não tenho o espectral, foi uma trombina que a gente fez, mas eu tenho só a imagem do... Essa aqui já é a injeção na trombina. Só a cor, não tem espectral, isso aqui é só a injeção de trombina também. Deixa eu ver se eu acho mais. Eu tenho um aqui que é bem legal. Esse caso aqui é bem interessante, acho que está na prova, inclusive. Tem um fluxo meio to and fro, pré o pseudo, né? Então, o pseudo está na poplitea, tem uma questão no teste lá. E aí, deixa eu ver aqui. Ó, essa imagem aí, vocês conseguem ver? Acho que não, né? Eu aqui, tá aberto. Tá vendo? Tá. Então, essa imagem é um pseudo, era um pseudo, uma criança com um tumor ósseo, o tumor perfurou a artéria poplítea, e aí ele aparecia com essa imagem aqui, ó, proximal ao pseudo. Você tem uma onda até meio desacelerada, eu nunca consegui entender muito bem por que dessa, talvez por queda da resistência, não sei, não entendo por que ela desacelerou um pouco, já que esse menino não tinha nada proximal.
tem esse componente negativo bem avantajado, de forma que a onda fica bem diferente, né? E essa característica aqui é distal, é um pseudoneurismo distal ao ponto de análise aqui, né? Então, é um componente reverso também. Deixa eu ver se eu acho mais algum de pseudo aqui. Queria ver se tivesse... Eu tenho um filminho, só não estou lembrando aonde. Tem tanta coisa aqui demais. Uma das aulas tem um vídeo, não tem? Eu acho que tem. Eu acho que tem uma das aulas. Bom, tem aqui uma pergunta enquanto você vai vendo se ainda se usa o termo tardos parvos, se é uma onda desacelerada, de baixa resistência e baixa velocidade. Na verdade, o significado tardos parvos seria isso, né? Seria o lento, né? Que é a desaceleração e a baixa velocidade. Eu normalmente não uso esse termo, né? Eu particularmente eu descrevo, né? Que você tem uma onda desacelerada, de baixa resistência, de alta resistência. Não uso o termo tardos parvo, mas é um termo que vejo bastante pessoal usar. É uma característica de onda aí que é descrita, né? Então, assim, apesar de eu não gostar de usar, dá para entender o que é, né? Eu não acho que seja errado descrever como uma onda a tardos parvos. Como interpretar um fluxo arterial diastólico reverso em membros inferiores? Plano diastólico reverso. Esse é um método de resistência, Felipe. Alguns pacientes têm... A gente estava comentando isso hoje. Isso é um aumento de resistência global. Não necessariamente o doente precisa ter uma doença obstrutiva tão grave, mas frequentemente ele tem um leito arterial, muitas vezes um leito arteriolar calcificado, de forma que você gera um fluxo reverso por um intenso aumento de resistência distal. Né? Então, isso é uma situação. Na prática, a gente não tem que preocupar muito com isso, não. Tem que preocupar mais se, por acaso, o paciente tenha um fluxo de baixa resistência que possa sugerir a isquemia, né? Dúvida sobre a tese mesentérica inferior. Pelo amor de Deus. Não, existe critério, sim, Carolina, mas esse critério é um critério do Abu-Rama recente. Eu posso até procurar, mas não está em nenhuma dessas literaturas, porque não deu tempo de ser publicado, né? E eu não lembro de cabeça, porque realmente o Abu-Rama, quando ele vem apresentar, ele vem muito no Brasil, né? E ele apresenta aquele monte de slide lá, e é um monte de variações, 50%, menor que 50%. Deixa eu ver se eu acho. Abu-Rama complica. Não, pelo contrário, meu amigo. Esse cara é meu ídolo. Ele só perde para o Strand, né? Aqueles critérios que a gente usava do Moneta, de 275 de mesentérica, aquilo ali, meu amigo, não serve para nada. Você ia dar isso aqui era só para gerar arteriografia. Porque... Deixa eu só ver uma coisa aqui, senão... E tem uma coisa que a gente estava comentando quando alguém fez essa pergunta a respeito da mesentérica, é aquela história. Quando a mesentérica inferior tem importância, são em duas situações. Ou quando a mesentérica superior e o tronco celíaco estão obstruídas, e aí você não vai deixar de ver uma estenose, porque ela vai ficar bem clara, porque a mesentérica inferior vai ficar enorme, ou quando é um aneurisma e está vazando. Tem dificuldade para achar as coisas que eu não ia atrás. No guia prático novo, ele já usa o critério novo do Abu-Rama, mas não fala de mesentérica inferior, não. Eu posso tentar achar meus slides da aula do Abu-Rama lá e depois passar para vocês. Não vou lembrar isso de cabeça. Não há, Renato. O que muda em desfiladeiro é basicamente desaceleração ou desaparecimento da onda distal ao ponto de compressão. Enquanto o pessoal vai fazendo a pergunta aí, vou mostrar para vocês um casinho bonitinho que nós fizemos ontem de pseudo de trombina.
trombina e pseudo, melhor dizendo. Que já é o ponto, a hora que a agulha já está dentro do... que a agulha já está ali dentro e a gente começa a injetar. É tão rápido que não tem nem graça, né? Aí, fechou. O isolamento apoplítico, como fica a onda durante as manobras. É muito parecido com o que acontece com o desfiladeiro. Desaparecimento e desaceleração da onda. Ah, entendi, Carolina. Eu vou tentar achar essa porque é engraçado, quando ele dá aula, eu já vi essa aula dele umas 4 vezes no último ano. E aí, cara, é um mar de slides, de números. Aí você começa fotografando a primeira, segunda, terceira slide, quando chega numa mesa inteira que é inferior, você já não está nem dando bola mais. A Vivi deve ter mais fácil isso aí. Bom, pessoal, a gente já tem quantos ml? Aqui, Rodrigo, a gente já estamos 100 unidades. Você, não lembro se você participou em algum caso com a gente, eu diluo aqueles 2 ml que da solução em 10 ml, para completar 10 ml, com 8 ml de soro para completar 10 ml. Então, nesse caso, era uma divisão com pseudo de 2 centímetros, 2 por 3, e a gente acabou injetando o suficiente para trombosar, e foi 100 unidades. Nós estamos cada vez mais diminuindo a dose de trombina. E a gente comparou, isso foi na foi na terça, nós fizemos o controle dela ontem e estava fechadinho. É legal. Então é isso, pessoal, vamos encerrar aqui, já deu as 10h30, e eu gostaria de desejar para vocês uma boa prova, que vocês estejam bem afiados no dia lá, e que nós possamos nos encontrar na segunda fase aí para a prova prática. E se vocês tiverem a oportunidade, quiserem fazer o curso com a gente, o curso prático, a gente vai poder se conhecer pessoalmente, e eu posso garantir para vocês que se vocês se sentirem apertados no curso teórico, na prática é um pouquinho pior. E aí, para preparar vocês bem para poder chegar na prova lá e arrebentar, e, como eu sempre falo, aumentar o nível do Doppler vascular desse país. A data do curso prático vai ser, se eu não me engano, a prova prática é dia 24 de maio, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma checada aqui. É 24, Adson? Eu vou checar, 25, mas é isso aí. 25. É 25. A Graciane está falando 25. É isso aí. 25. Como a prova é aqui em São Paulo, a gente faz o curso aqui em São Bernardo, que a gente tem um espaço maior. Então, o curso vai ocorrer dia 23 e dia 24. A data já está definida. Por que isso? Porque o pessoal fica aqui em São Bernardo praticamente uma noite. O que o pessoal faz muito chega no dia 23 de manhã, já vai direto lá para o curso, fica no dia 23 para o dia 24 no hotel. No dia 24 já leva as malas lá para a PM, que é onde a gente faz o curso, e dali vocês já partem para São Paulo e dormem do dia 24 para o dia 25 em São Paulo. São 2 dias bem intensos, mas é bastante divertido. E todo mundo, assim, não é porque a gente organiza, faz, mas o feedback que a gente tem do pessoal é muito bom. E uma coisa que a gente sempre gosta de ouvir falar, que além de ajudar a passar a prova, ajuda a carreira deles. Então, eu espero encontrar todos vocês nesse curso prático. Agora, uma questão, eu vou divulgar valores, tudo isso, por volta domingo ou segunda. Esse curso tem uma procura muito grande, mas eu reservo os primeiros 5 dias para vocês. Então, eu faço uma pré-reserva, mas os primeiros 5 dias é para os alunos do curso teórico. Vocês têm prioridade no curso teórico, do curso prático. Mas depois do 5º dia, eu tenho que abrir para todo mundo, porque a pressão é grande, já tem gente na fila de espera. Então, eu peço para vocês, se vocês decidirem fazer, já combinar com a Renata e fazer a pré-inscrição que eu vou colocar lá no site e no grupo, para não correr o risco de depois, como aconteceu ano passado, em cima da hora o pessoal decidir fazer e já está completo o curso e ficar numa situação complicada. Mas é isso aí. Então, boa prova para vocês. E domingo vocês vão mandando feedback do curso no grupo do curso para a gente ver o que está rolando.
Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alisson. Bom, pessoal, boa prova aí para todo mundo. E a minha dica é façam esse curso prático aí que realmente vale a pena. Acho que não só para a prova, menos para a prova do que mais para a vida. Eu acho que esse curso aí a gente aprende muita coisa. Eu, por anos e anos, frequento o grupo, o curso, e toda vez eu sempre acabo vendo que alguma coisa sempre acrescenta para mim. Para quem está começando, eu acho que é melhor ainda, é muito bom. E boa prova aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite, então. Tchau.